Olá, tudo bem? Eu espero que todos vocês que estejam nos assistindo estejam bem. Hoje eu estou tendo a honra de entrevistar o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, autor do livro Psicose Ambientalista, Os Bastidores do Ecoterrorismo para implantar uma religião ecológica, igualitária e anticristã. O livro já está na sua 5ª edição. E hoje tenho o prazer, então, de entrevistá-lo, Dom Bertrand. É uma honra o senhor aceitar esse projeto que nós estamos iniciando hoje, com uma entrevista, conceder essa entrevista. Então, a nossa primeira pergunta é por que o senhor se identificou com o tema ambientalismo e resolveu escrever um livro especificamente sobre isso? Eu nasci no campo, passei toda a minha infância no campo, só vim para São Paulo quando entrei na Faculdade de Direito, aqui do Largo São Francisco. Mas sempre gostei muito das coisas do campo. E sempre gostei muito da natureza, essa psicose ambientalista. E que não tinha relação com o que eu tinha visto em toda a minha vida, toda a minha infância, toda a minha juventude. Que era uma tendência a criar uma visão catastrófica do mundo, que não tem nenhum fundamento na realidade. E um pessoal todo absolutamente apavorado com a ideia que vai acabar o mundo, vai acabar a água, vai acabar o verde, vai acabar o oxigênio, o gás carbônico vai matar a humanidade, etc. Uma coisa de louco. Eu tenho um amigo que chegou em casa, foi lavar a mão, e a filhinha dele estava ao lado. E o pai abriu a torneira com naturalidade. Ele comentou, muita menina entrou na especiaria, papai, fecha a torneira, vai acabar a água do mundo, fecha a torneira. Criou-se uma psicose em torno desse assunto, e que não tem fundamento na realidade. E aí, juntamente com outros amigos do Instituto Clínico Eugênio Oliveira, nós resolvemos estudar a questão, aprofundá-la e ver o que havia por trás dessa psicose e dessa campanha criando esse pânico com relação ao verde, com relação à natureza, etc. E nós percebemos que havia por trás disso não apenas um desejo de preservar, não o desejo de preservar a natureza, mas havia uma verdadeira seita que tinha uma concepção completamente diferente da natureza. Porque, segundo a nossa visão, a natureza foi criada por Deus. As atmosferas, astros, planetas, o mundo, a água, etc. Basta ler o Gênesis, que é o primeiro livro da Sagrada Escritura, da Bíblia. E depois Deus criou o homem, criou a mulher, lhe deu a ordem de crescer e multiplicar-vos, e criou as plantas, as sementes, as árvores, e para o homem. Esses ambientalistas inverteram a posição. Não é a natureza foi criada para o homem, mas o homem para a natureza. E começaram a apresentar o homem como sendo o grande predador da natureza. E divinizaram a natureza. E que os homens estão agredindo a natureza. E não é verdade. A nossa visão a respeito disso é muito simples. A natureza foi criada por Deus para o homem. E o homem é chamado a ser o jardineiro de Deus. Aquele que cultiva a natureza, que ele planta, que cumpre a missão que lhe foi dada por Deus de se alimentar com os bens da natureza. E o homem, portanto, não é o predador. Isso criou a ideia, a partir disso, que a população está crescendo, que não pode haver mais natalidade, que é preciso acabar com as crianças, etc. Um verdadeiro pânico. O que é por trás disso? O que está no título do livro, uma psicose que tem em vista uma nova religião ecológica, igualitária e anticristã. Isto é, em meia palavra, os vermelhos ficaram verdes. Essa é a realidade. Se for ver o MST, hoje, qual é a bandeira deles? É a bandeira ambientalista. Então, depredam as fazendas, cortam as árvores, mas não pode mexer na natureza. O homem está depredando a natureza. Quer dizer, os vermelhos ficaram verdes. Sim. É uma verdadeira seita, uma conspiração contra a boa ordem posta por Deus na criação e contra o Brasil. O senhor, como membro da Casa Imperial, sabe muito bem como é que é a história do Dom Pedro II. E ele sempre dedicou a sua vida para conhecimento, ele sempre incentivou muito o estudo da ciência aqui no Brasil, especificamente na área da botânica, né? É verdade que Dom Pedro II teve participação ativa na recuperação da área da floresta da Tijuca, por exemplo? Absolutamente certo, está documentado que no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, lá estão todos os mapas das várias plantas. E quem visita a floresta da Tijuca, se
se tiver um pouco de percepção, de puser um pouco de atenção, vê que as plantas estão alinhadas, as árvores estão alinhadas. E no Jardim Botânico o nome de cada árvore foi plantado na Floresta da Tijuca. Porque a Floresta da Tijuca é um dos morros plantaram café, mas havia muita erosão, porque o café lá, naquele tempo, não havia as curvas de níveis. E também são uma região muito íngreme. Sim. Então, cada chuva, sobretudo que as chuvas torrenciais aqui do Brasil e do Rio de Janeiro, havia uma enxurrada, isso invadiu as ruas do Rio. E, em função disso, Dom Pedro II mandou plantar a Floresta da Tijuca. Mas, antes disso, já que era muito estudiosa da questão ambiental, da questão da natureza, foi a imperatriz Dona Teresa Cristina. Dona Leopoldina. Ou seja, eles já sabiam desde aquele tempo que... Havia sempre houve uma sadia preocupação na questão ambiental. Porque o homem, nós não queremos a depredação da natureza. Nós queremos que se utilize a natureza de acordo com bom senso, isto é, de acordo com, para realizar aquilo que está previsto nos planos de Deus, que a natureza está a serviço do homem. O uso racional completo, é exatamente para isso, né, Dom Bertrand? E as pessoas acham que tem que ficar uma coisa mágica. Exatamente. O Brasil tem a maior área cultivável do planeta. Nenhum outro país tem uma área cultivável tão grande quanto o Brasil. Para ter ideia do que seja o potencial do Brasil, eu conto um pequeno detalhe. Eu passei toda a minha infância no Paraná. E conheço o Paraná muito bem. O Paraná tem uma área que equivale a 2,3% do território nacional. O Paraná tem 1/3 agricultura, 1/3 pecuária, e 1/3 são cidades, Campo de Aviação, Capoeira, Cachoeira de Golol, são pinheirais, florestas, etc. Araucárias. É um estado muito bonito. Hoje em dia o Paraná é um jardim. Eu gosto enormemente do Paraná. Passei lá toda a minha infância e juventude, na fazenda. Morava na fazenda, não na cidade. Na cidade. Bom, mas o Paraná tem 1/3 agricultura, 1/3 pecuária e 1/3 de floresta, campo de aviação, etc. Esse 1/3 da agricultura, portanto, 1/3 de 2,3%, arredondando 0,8% do território nacional, produz hoje 20% da produção agrícola do Brasil. E o Brasil é dos países, do ponto de vista agrícola, os mais prósperos. Não há agricultura tão próspera quanto o Brasil. Inclusive quebrando recordes. Quebrando recordes de produção sódia por hectare, mais dos Estados Unidos. Sim, esse ano nós passamos no primeiro lugar. Em primeiro lugar. E nós estamos mais adiantados dos Estados Unidos em muitos pontos. Produz, segundo dados da Embrapa, 1 bilhão e 500 milhões de toneladas. Perdão. O Brasil, não sei se pode cortar depois isso, mas o Brasil hoje alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Em consequência do progresso da agricultura no Brasil, o preço da cesta básica hoje é metade do que era 20 anos atrás, em valores absolutos. Esse é uma agricultura espetacular. Ah, não, mas está devastando o Brasil. Não. A área agrícola do Brasil são cerca de 8% do território nacional. Apenas isso. Exatamente. Quer dizer, criou-se um mito que nós estamos devastando a natureza. Não é verdade. O Brasil tem alta produtividade com uma área muito pequena em relação ao seu território. Poucos países têm uma área tão pequena aproveitada para a agricultura. No livro Psicose Ambientalista, o senhor conduz o leitor a entender que o tema ambientalismo é um instrumento estratégico para atuar dentro do Brasil como um cavalo de Troia. Eu gostaria que o senhor comentasse para os nossos espectadores um pouco de como funciona essa estratégia. A estratégia funciona criando uma série de mitos, de pânicos. Por exemplo, que o Brasil estava devastando a Amazônia. Que nós estamos acabando, nós estamos queimando o pulmão do mundo. Eu ouvi essa pergunta em várias entrevistas nos Estados Unidos, na Europa, etc. Como é que vocês explicam, então, que estão queimando o pulmão do mundo? Não tem fundamento na realidade. Desde que Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil até hoje,
Para ampliar nossa fronteira agrícola, da região amazônica, não da floresta amazônica, nós ampliamos do bioma amazônia cerca de 12% a 14%. O resto está intacto, está exatamente como estava quando Pedro Álvares Cabral chegou. Do estado da Amazônia, 97% do estado da Amazônia está exatamente como estava quando Pedro Álvares Cabral aqui desembarcou. Essa é a realidade. Não gostam de que a gente conte essa história? Não. Pelo contrário, se publica as revistas aqui no Sul, mas incêndios e queimadas, etc., como se fosse a Amazônia inteira, um close, como se fosse a Amazônia inteira se queimando. E, inclusive, muitas dessas fotografias publicadas nas revistas da Amazônia queimando não são da Amazônia. Porque são árvores que não existem na Amazônia. Sim. Quer dizer, há uma verdadeira psicose, se cria uma psicose, mas com uma fé. Com uma fé. Com uma fé. Eu costumo dizer da área do gelo, né, que eles sempre mostram aquela mesma geleira de 1996 caindo o gelo dentro da água do mar. É a mesma cena já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, não tem fundamento nenhum. Depois é que o aquecimento global, outra mentira. Exatamente. O mundo não está aquecendo. Os estudiosos mostram que isso é uma questão cíclica. Há períodos mais quentes, períodos menos quentes, é cíclico. E houve períodos muito mais quentes que hoje em dia. Até 6 a 8, 10 graus mais. Muito mais quente. A Idade Média. Aborda isso no livro. A razão de ser do progresso, que o medieval, foi o longo período quente durante a Idade Média. Foi que criou condições para que plantassem, que cultivassem, etc. E foi um imenso progresso. O calor não é mau. Uma das vantagens da agricultura do Brasil, qual é? Nós temos um clima quente e úmido. Dom Bertrand, segundo o filósofo germano-americano Eric Feiglin, as ideologias são religiões políticas. O ambientalismo radical se enquadra nessa categoria? O senhor acha isso? Acho, né? Porque, no fundo, por trás disso, há uma religião. Existe, para entender a realidade, existem duas escolas de filosofia, resumindo. Uma é a nossa. Nós somos fundamentalmente realistas. Nós observamos a natureza como ela é na realidade. Outros são os chamados idealistas. Eles têm uma ideia e querem que a natureza se encaixe nessa ideia. Os cabeças de modelo, né, Dom Bertrand? Exato. Agora, acontece o seguinte, qual é a realidade que nós observamos? É a realidade como Deus a fez. Nós não inventamos, nós observamos a realidade, daí tiramos os princípios, tiramos as conclusões, etc. Os outros não, eles inventam uma realidade e depois querem adaptar isso à situação atual. Isso que o senhor está falando é exatamente os 4 princípios elementares da ciência, que é a observação, a descrição, o levantamento da hipótese e corroboração da teoria, e o quarto, que é muito importante, que é a reorientação do pensamento científico quando o terceiro passo deu errado. Quer dizer, o modelo não se ajustou à realidade, quem está errado é o meu modelo e não a realidade. É o modelo, não a realidade não muda. Exato. Porque a realidade vai sempre a mesma. Imagina que aplicasse esse princípio da ideologia de gênero com a criação de gado ou de cavalos. Um desastre. Ninguém pensa. Uma pessoa tem umas ideias completamente loucas e quer impor isso no mundo. Em cima das pessoas. Em cima das pessoas. Então, ou outro mito, um desses mitos revolucionários, todos os homens são iguais. Não somos. Basta nos olharmos aqui. Exatamente. E existe uma igualdade essencial. São todos filhos de Deus. E os direitos que decorrem dessa igualdade essencial, todos a temos. É o direito à vida, o direito à construção de família, o direito à educação dos filhos, o direito à propriedade, à livre iniciativa, etc. Isso todos têm. Mas nos acidentes não são diferentes. E a beleza está nessas diferenças que existem nos acidentes. É como uma música. Imagine todos nós fossem iguais. Se aplicasse os princípios da igualdade para a música. Considerando a música mais bonita, a sirene da ambulância, uma nota só. Exatamente. Mas essas diferenças devem ser, segundo essa ordem pós-poder na criação, devem ser proporcionais
devem ser harmônicas, devem ser hierarquizadas e devem ser complementares. Assim é a sociedade, assim é a natureza, assim todas as coisas da criação. E dentro desse contexto, por que é interessante então criar o pânico nas pessoas utilizando a ideologia ambiental? Porque exatamente eles querem ter uma população submissa às suas utopias, às suas ideologias. Um dos principais terrores da humanidade, medo, né? Exato. E a partir disso eles estabelecem uma ditadura. Tem uma cor que a gente já sabe qual é, né? O comunismo, assim foi o nazismo, etc. Eles têm uma ideia, o nazismo da raça perfeita. O comunismo é a igualdade. Qual foram os resultados? A única diferença entre nazismo e comunismo é que o nazismo matou menos que o comunismo. Não tiveram tempo. Se tivesse deixado, poderia ter chegado a mesma coisa. Mas, segundo os estudiosos, nas duas guerras mundiais, nazistas, etc., mataram cerca de... Já morreram 20 milhões de pessoas. O comunismo, segundo o livro negro do comunismo, que é escrito por autores de esquerda, então nem suspeito, mais de 100 milhões de pessoas morreram por causa do comunismo. Isso está provado. Como um dos membros da Casa Imperial, como o senhor vê o Código Florestal? O Código Florestal despiorou a situação. Porque a situação anterior, havia cerca de, pode confirmar, Ricardo, mas creio que eram 16 mil itens de defesa florestal, de defesa da natureza que havia na legislação anterior, na legislação ambiental. O Código Florestal simplificou isso, diminuiu, etc. Agora, eu acho que o Código Florestal, em alguns pontos, exagerou. Porque não é o ideal. Despiorou. Até despiorou bastante. Mas não é o ideal. Ainda tem as margens ciliares. A questão das margens ciliares, a questão das reservas legais, as APPs. Se somar tudo isso, a área do Brasil vai ficar inutilizada, é muito grande. A questão das encostas. Fala isso, né? Que o Brasil acabou, né? Eles conseguiram acabar com a área do Brasil. Exato. Isso, a gente chama isso, essas leis todas ambientais, as jabuticabas jurídicas, jabuticabas ambientais, que é uma fruta que só existe no Brasil. Como devemos observar a real figura do produtor rural e como os ambientalistas interferem nessa visão, nessa imagem que nós temos deles? Meu pai era produtor rural. Com a República nós perdemos tudo e papai, quando veio do exílio, conseguiu, com a ajuda de amigos, comprar uma fazendinha de 63 alqueires no Paraná, quando aqui era a fronteira agrícola. E o produtor rural no Brasil é um verdadeiro herói. Porque o que ele tem contra, tem a legislação ambiental, tem a legislação trabalhista, tem uma série de limitações que, para aguentar isso, é um verdadeiro herói. É uma batalha apesar constante, disso, né? É uma batalha constante. Uma batalha constante. Toda a burocracia daí resultante, as regulamentações e tal, isso não funciona. Eu estudei direito. Há um adágio do direito latino, do direito romano, que diz plurem lex pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Como esses ambientalistas, esses esquerdistas, não veem a realidade como a criação de Deus e não querem ver a boa ordem posta por Deus na natureza e como é preciso exatamente dar liberdade para que o bem se realize, eles querem regulamentar absolutamente tudo. A legislação trabalhista é um inferno. E é um meio de chantagear os fazendeiros. Além de trabalho escravo. Trabalho escravo, reforma agrária, quilombola, tem todo um elenco de ameaças sobre os fazendeiros que é brutal. Porque o quilombola, segundo a Constituição, nas disposições transitórias tem a questão dos quilombolas. Quer dizer, aqueles que viveram no seu quilombo desde 1888 até hoje, se lhes garantirá o direito de propriedade naquele quilombo. Esses quilombos, pode contar nos dedos da mão, são poucos no Brasil. Segundo a regulação feita pelo Lula, assinada pelo Zé Dirceu,
O quilombola é aquele que se diz descendente de escravos. Aí sobre os brasileiros são. Brasileiros têm sangue, todo brasileiro tem um pouco de sangue índio, um pouco de sangue negro, um pouco de sangue branco. Então vem, a pessoa chega e diz, não, essa terra, meus ancestrais viveram aqui. Eles vão à Fundação Palmares, que dá um atestado que é assim. Vão à justiça decretando também, então, essa terra era um antigo quilombo, expropria, não é desapropria, expropria, confisca e cria aqui no quilombo. E essas pessoas ficam largadas a ver que Deus dará, porque o Estado completamente, depois, completamente dominado. Não, é muito triste essa situação. É muito triste, quer dizer. Eu gostaria que o senhor explanasse aos nossos espectadores como funciona a trama entre o ambientalismo e o comunismo em sentido a criar um movimento anticristão. Aqueles que querem um mundo diferente, que não corresponda à boa não posso fazer na criação, e que tem as utopias, eles todos se uniram para destruir a nossa visão cristã do mundo, a nossa visão católica, no qual nós vemos o homem como uma criatura de Deus, a natureza como tem sido criada por Deus, mas numa hierarquia. Está na Sagrada Escritura, no primeiro livro da Sagrada Escritura, exatamente que Deus criou o homem, criou a mulher, deu a crescer e multiplicar-os, depois criou as plantas, os peixes, os animais, para o homem. Eles inverteram essa obra. Eles dão a entender que a natureza é perfeita, o homem é o predador. Eles odeiam, na realidade, a natureza humana. Exato. Eles odeiam a boa não posso usar na criação. Por quê? Porque eles não querem saber de Deus e têm a utopia de criar um mundo sem Deus. Mas se você tira Deus do panorama, qual o resultado? O Estado fica Deus. Sim. E é o que nós temos no Brasil hoje em dia. O Estado se julga no direito de determinar N se o casamento pode ser entre homem e homem, entre mulher e mulher. Quer impor a ideologia de gênero, uma visão igualitária da sociedade. Não se respeita a beleza da obra de Deus. A reforma agrária, não respeita o direito de propriedade. Uma outra barbaridade do Estado hoje em dia é que o Estado quer determinar ele como deve ser a educação das crianças. Ora, é um direito sagrado dos pais a educar seus filhos. Não é o Estado que tem que dizer como as crianças devem ser educadas. São os pais. Agora, o Estado, com isso, usurpa todos os direitos que resultam da boa natural das coisas. Isso é dessa boa ordem que posso poder na criação. A lei natural, que é aquela lei que decorre da natureza humana e que está, segundo São Paulo, é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Toda criança nasce sabendo que tem que respeitar os pais, que não pode matar, que não pode roubar, que tem que manter a moral, etc. Se for ver a própria natureza, Deus pôs uma série de regras na natureza que existe desde todo sempre. Um pequeno exemplo, até um pouco engraçado. Quando nós éramos meninos, morávamos na fazenda, fazendo café, e passeando pelos cafezais com meu pai. E tinha um cachorro, como todos os fazendeiros têm, toda criança gosta de ter cachorro. Não o Lulu de madeira, mas o cachorro grande. Cachorro caçado, nós tinha um pastor perdigueiro muito bom, agora um cachorro. Nós encontramos nos cafezais peles de cobra, porque a cobra troca de pele todo ano. E, uma vez criança, nós pegávamos aquela pele de cobra e jogávamos em cima do cachorro. Não sei se você já viu isso. Não vi. O cachorro sai ganindo absolutamente desesperado. Por causa disso. Por quê? O que explica que você pega um lulu de madame pequenino, ele vê o touro, ele sai latindo pro touro. Pega um dogo alemão desse tamanho, vê uma cobrinha desse tamanho e sai espavorido. Quem é que ensinou o cachorro que a cobra é perigosa? Pois é. Está no seu instinto. Quem criou o instinto animal foi Deus. É a perfeição da obra de Deus.
Então, nós temos que aprender isso. Eu gostei muito. Eu agradeço a Deus ter passado minha infância na fazenda, porque no contato com a natureza, sabendo ver a natureza como obra de Deus, a gente aprende até a amar mais a Deus e compreende mais a realidade na qual nós vivemos. E no final das contas a gente entende muito mais a natureza do que essas pessoas. E vê como essas ideologias vermelhas, ambientalistas, são tão utópicas. E entende que é uma verdadeira conspiração para impor uma nova religião ecológica, igualitária, anticristã, que seja o contrário dessa maravilha que é a obra de Deus e da boa ordem posterior na criação. Quanto mais respeita essa ordem, mais liberdade vai haver e mais o mundo progredirá. Quanto menos respeita essa ordem, mais as coisas serão caóticas e maior será a tirania. São os estados comunistas. Eles querem regulamentar tudo. Os que estão aqui não tiveram a oportunidade de visitar países comunistas. Eu visitei a Alemanha Oriental antes da unificação. Era um horror. A poluição, a sujeira, o atraso. Basta dizer que os semáforos era uma espécie de cabo de vassoura com uma tabuleta vermelha de um lado e verde do outro. E ficava um soldado russo na esquina, virando aquilo. Isso não era importante da Alemanha Oriental. As casas sujas, tudo, as lojas, por exemplo, estavam cutelaria, todas as facas iguaizinhas. Aqui não, aqui tem uma abundância, uma variedade, uma beleza, etc. É outra coisa. Liberdade de a gente poder fazer as coisas. É a santa liberdade dos filhos de Deus. Dom Bertrand, agradeço muito. Ricardo, eu fico contente de poder me ajudar nesse seu trabalho. Felicito pelos seus estudos e por suas posições firmes na universidade como professor, para mostrar aos seus alunos qual é a realidade vista de acordo com a nossa visão cristã. Muito obrigado mesmo, Dom Bertrand. Então a gente recomenda às pessoas a lerem o Psicose Ambientalista. É um livro sensacional. Dom Bertrand elenca muitas das coisas que nós falamos hoje aqui na entrevista, inclusive a historinha do aquecimento global, sabe, minha especialidade, adoro isso. Então, diretamente aqui do Instituto Plínio Correia de Oliveira, nós tivemos uma belíssima entrevista, uma belíssima conversa com Dom Bertrand, tá? Eu agradeço muito mesmo a presença do senhor. Um pequeno detalhe a respeito desse livro. Primeiro foi uma equipe do Instituto Plínio Correia de Oliveira que fez esse livro. Mas, hoje em dia no Brasil, um livro técnico tem uma saída de 1.000, 2.000, 3.000 exemplares, se for muito. Este está na quinta edição, já são 25 mil exemplares, ninguém refutou. Um livro muito polêmico, ninguém refutou. Que bom, e assim vai permanecer, porque aqui está a verdade, né? Está a verdade. Como nas suas aulas, você se limita ao quê? A apresentar a realidade. Exato. Você não inventa uma realidade. Você apresenta a realidade como ela é. E daí o sucesso das suas aulas. Muito obrigado, Dom Bertrand. Obrigado mesmo. Então, obrigado a todos por participarem dessa nossa conversa. O Dom Bertrand já sinalizou que vai participar desse nosso projeto de resgate da boa história do Brasil, né, Dom Bertrand? Muito bem. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.